o teu começo de carreira na advocacia trabalhista foi com reclamante. Aí você migrou, começou a migrar, e geralmente esse é um caminho até natural, né, de escritórios que faz o direito trabalhista. Agora, para te ver só o detalhe, eu aprendi reclamante bastante no Jarbas e empresa no Silveira. Então, cara, a minha carga de Silveira, ela me ajudou muito a defender essas empresas. Porque o que aconteceu? Quando as empresas caíram na minha mão, eu vi os processos, cara, isso aqui é muito fácil. E aí eu comecei a desenvolver outras características, tipo de consultivo mesmo, porque as empresas que eu comecei a advogar, elas não tinham muito isso. As brechas que você usava nas reclamações trabalhistas que você via, você já tinha uma coisa de, olha, isso aqui é... Cara, eu conseguia prever o resultado das coisas. Isso era muito bom, porque o cliente falava assim, esse cara sabe do que tá falando. Então, assim, comecei a advogar muito para empresa, mas eu não queria ainda ficar muito com a empresa, porque eu tinha saído do escritório para advogar muito para empresa e eu achava que o negócio era reclamação trabalhista. Aí veio novembro de 2017. Reforma trabalhista. Vamos chegar na reforma. Vamos chegar na reforma. Mas assim, antes da reforma, você já estava fazendo uma espécie de migração. Eu fazia muito bem os dois. Sabe uma coisa que eu sempre fui muito bom? Cálculo. Cálculo trabalhista. As pessoas não sabem fazer, cara. E é um negócio simples. Mas sabe por quê? Tu não aprende direito na universidade. Não. E quando tu entra no escritório de advocacia, cara, quem me deu o cálculo trabalhista? Silveira e Atias. Eles pagaram um curso lá, eu nunca vou me esquecer, pagaram um curso para dar cálculo trabalhista, tinha o Juriscal, que hoje é o PJ Calc, tinha o Juriscal, que eles pagaram um cara lá para dar curso. Cara, dos 20 alunos, para te ver a questão do interesse, né? Aí que tu começa a ver, só eu aprendi, praticamente, eu e mais um outro advogado lá. Entendeu? Aí eu comecei a fazer os cálculos direto, e cálculos de reclamada, que ainda é mais difícil, que tem a sentença, porque na sentença, então eu conseguia ler o cálculo. Sabe aqueles códigos do Matrix que caiu assim, que os caras conseguiam ver as coisas? Pra mim era assim, sabe? Eu conseguia ver o negócio. Era simples, era fácil pra mim. E conseguia fazer a impugnação tranquila. Porque... Tranquilo, nem se fazia isso na época, tudo mandava para um contador que tinha o escritório. Eu não fazia, entendeu? Então ficou fácil pra mim. E pra reclamação, então era uma garrafa, era um negócio fácil pra fazer. Então assim, eu tive muita facilidade com isso, então eu fazia bem reclamante e muito bem reclamado. E uma coisa ajudava a outra. A gente falou aqui com a Camila, que ela trabalhava com a gente, ela montou o escritório dela, especialista em previdenciário, e a gente perguntou exatamente isso, que antigamente no direito, na advocacia, tinha aquele negócio, advogado de sucesso advoga para empresa, advogado iniciante advoga para pessoas, pessoa física, e que isso está quebrando. Hoje em dia você consegue, até por causa do digital, posicionamento, você tem uma coisa, você consegue escalar de uma maneira muito mais eficiente, muito mais barata, muito mais tranquila na pessoa física, né? Não tem regra, mas e facilitou um pouco também por essa escalada digital que a gente teve. Mas uma coisa que eu lembro bem da nossa conversa com ela, falando o seguinte, cara, muitas vezes você tem que fica estranho. Isso também, a Lorena também falou sobre você ser um advogado, no caso criminal, você ser um advogado me ajuda com o termo, assistente de acusação e júri, por exemplo, e defesa, que tem um perfil de advogado diferente, e que você se identifica, tem skills que você desenvolve, sendo um excelente advogado assistente de acusação, ele não necessariamente ele é um excelente advogado de defesa, porque tem skills que você desenvolve, e no mercado também meio que confunde o teu cliente qual é a tua real especialidade. Aonde você realmente é bom, você com a pergunta, por exemplo, na área trabalhista as empresas, por exemplo, têm alguma visão? Restrição no sentido assim, cara, mas tu advoga muito para reclamante, tu enxergaste isso um pouco naquela época? O mercado te pressiona de alguma forma você ter essa definição. Escolher um lado, outro pode ficar em cima do muro com aquilo. Você consegue desenvolver bem as duas coisas assim, de maneira... Faz, cara, faz sim. Mas assim, lá no começo, eu não tinha opção. Entendeu? Então, assim, as empresas não sabiam quando eu advogava para reclamante, quando eu advogava para reclamante. Hoje, por exemplo, Daniel, tu tem reclamação trabalhista? Conto no dedo. Antes eu tinha, assim, 300, 400. Então você desenvolveu essa habilidade. Ou seja, serviu como aprendizado do reclamante, mas hoje está muito claro para ti que é empresarial. Mas, assim, é importante você ter advogado para os dois lados, sabe por quê? Claro, eu consigo prever o que o advogado da outra parte quer fazer. É aquela história, tu precisa conhecer teu inimigo, na verdade, e estar perto dele, saber o que ele pensa. Se tu sabes disso, amigo. Então, assim, eu tenho até pena do advogado que só faz empresa, porque advogado de reclamante tem muito macete também. Entendeu? Então, assim, se você já advogou para os dois lados, fica muito mais fácil você desenvolver a característica. Agora, a empresa não gosta. Isso é verdade. Mas, assim, o que aconteceu? Na época, eu acho que não tinha nem Instagram. Mas eu acho até que é válido, ainda com o Instagram. Acho que como processo de crescimento profissional é muito importante. Mas eu digo assim, hoje, vamos lá,
você quer captar, Sim. você consegue focar a captação em reclamante e reclamado ao mesmo tempo? Eu acho que algumas pessoas conseguem. Eu acho que, novamente, para mim não existe uma regra. Mas, assim, eu acabei fazendo uma opção depois. Beleza. Porque, por exemplo, reclamante é muito bacana no começo, certo? Mas tem os problemas de quando você advoga para reclamante. Assim como reclamado também tem os problemas. Mas, assim, hoje em dia, depois que você começa, por exemplo, eu acho muito interessante advogar para empresa, sabe? Porque eu já me sinto um empresário. Então, para mim, eu já sou um empresário. Tu já tem uma relação mais próxima de vida, de realidade ou de contribuição mais das empresas. Do reclamado com o reclamante. Exatamente, entendeu? E assim, como eu vi muita coisa ruim, você vê dos dois lados, claro. Sim. Né? Mas assim, muita coisa ruim de um lado, muita coisa ruim de um outro, mas depois parece que hoje eu sou um empresário, eu me sinto muito mais próximo dessa área. E assim, quando pinta um reclamante, a gente não dispensa, mas eu não faço mais. Tem outros advogados para fazer. Mas assim, o nicho, depois eu tive que dar essa mudada, entendeu? Aí vai entrar a história da reforma trabalhista. Tá. Tem a ver com reforma. Beleza. Já acabaste de chegar. Pois Não, beleza. O que aconteceu? Mas assim, antes disso, qual a diferença, assim, já que você teve as duas experiências? Qual a diferença, assim, o que o advogado do reclamante que está começando, geralmente, ou aquele cara que quer mesmo escalar com o reclamante, o que ele tem que... Qual a diferença de captação, do reclamante para o reclamado? E aí eu complemento que as soft skills são diferentes para cada uma dessas áreas. São. Olha só, para você captar cliente para reclamante, cara, boca a boca. Né? A não ser que você tenha tem um cara lá que tem um indicando pro outro. Então, o boca a boca, o meu sempre foi boca a boca. Sempre. Depois que veio o Instagram, eu não sei como é que eles estão fazendo hoje. A gente sabe como as empresas estão fazendo, né? Isso aqui, postar, LinkedIn, etc. Palestra, curso, etc. Mas na minha época foi o boca a boca. Tem gente que, por exemplo, às vezes consegue advogar por um sindicato, aí já pega muito reclamante. Às vezes você tem um parente num determinado local. Tem gente, cara, que só advoga até hoje contra uma empresa. Eu tenho um amigo aí que ele só advoga contra uma empresa. E ele é especialista contra... Ele ficou especialista contra aquela empresa. Aí tem gente que fica especialista num determinado nicho bancário, que foi o meu, que foi onde realmente eu gostei. Eu advoguei muito contra banco. Então, eu tenho essa expertise, eu gosto disso, porque, enfim, é um ramo muito bom, as reclamações são de valores mais altos, né? Então, assim, o que aconteceu comigo? Você precisa ter, o advogado de reclamante, ele precisa falar a linguagem do povo. Sim. Né? Tu precisa falar a linguagem do povo. Então, assim, eu atendia de empregada doméstica até o bancário, sabe? Então, a linguagem você tem que ir pegando, né? Esse feeling, você... É prática, né, mano? Exatamente, todo dia. Prática. Agora também tem um pouco da pessoa, né? Tipo... Tá aberto a fazer isso. Tu pode... Todo mundo pode adquirir essas soft skills. Todo mundo pode adquirir, você vai ter que treinar. Nem sempre tu vai ficar tão bom quanto o cara que tem duas vezes pra isso, né? Não, que vive, né? Assim, como eu falei pra vocês, eu era de uma origem mais humilde. Então, assim, eu sei o palavreado que eles usam, né? Às vezes, cara, tu chega numa reunião desse, o cara tá todo acanhado lá no teu escritório, assim... Aí tu chega assim, fala doido, e aí? Não sei o quê. Parece que é brincadeira, né? Mas tu fala assim, o cara já se solta, né? Aí tu começa a brincar com ele. Quando tu vê, cara, aquilo ali é uma reclamação altíssima. Ele tá intimidado e ele te traz, olha a quantidade de cliente, entendeu? Então, assim, o previdenciário é parecido. A Camila falou mais a mesma coisa parecida de você. Por exemplo, a aposentadoria rural. Você tem que ter a linguagem do povo que tá lá. Você tem que ir lá captar, entendeu? O cara não vem aqui. O cara tem que ir lá. E já em empresa, você tem que fazer isso que, por exemplo, o sócio de você está fazendo. Com o jovem, tu tem que estar no meio dos empresários, tu tem que falar a linguagem dos empresários, tu tem que andar no meio dos empresários. Não tem jeito. Tu quer captar um cliente aonde? Tu vai captar o cliente. Onde é que tu malha? Tu malha, sei lá, se malha ali na Smart Fit. O do bairro, tu viu, né? Eu acho que o programa do menino lá do G4, né? Ele falou uma coisa muito interessante. Ele tava falando isso. Tu malha na academia do bairro ou tu malha na Bodytech, entendeu? Cara, se tu quiser andar no meio dos empresários, se tornar, tu tem que andar com esses caras. Tu tem que andar com tubarão. O tubarão anda com tubarão, né? Os caras falam isso. Então, assim, você tem que andar no meio deles. Você tem que fazer as coisas que ele faz. E isso, naturalmente, vai acabar te ajudando em algum momento. No network você consegue